Tô recebendo aqui Marília e recebendo José Carlos. Essa câmera aqui, vocês podem olhar para ela, que é a câmera que vocês vão se comunicar com o público. Certo. Aquela é a nossa câmera geral. Bem-vindos ao estúdio. Marília, qual é o teu sobrenome? Barbosa. Marília Barbosa e o teu Zé Carlos? Souza. Zé Carlos Souza. Deixa eu aproximar o teu microfone. Aqui pode mexer no microfone à vontade, pode fazer força que é durinho mesmo, viu? Fique à vontade aí. É, Vocês são os administradores da página Boa Viagem Foco, não é isso? Isso, Os dois. os dois. Como é que é o trabalho que vocês fazem lá em Boa Viagem? A gente, só para localizar o público, a gente vai falar sobre o problema seríssimo dos moradores de rua lá em Boa Viagem. Eu já falei disso várias vezes. Ontem eu entrevistei aqui o pré-candidato à prefeitura do Recife, Técio Teles, e abordei muito esse assunto. Porque, assim, hoje Boa Viagem, para quem passar ali por perto da pracinha de Boa Viagem, aquele semáforo que tem ali, que tem aquela drogazil, que tem o posto BR, quem for mais para frente pela Conselheiro Aguiar, enfim, virou uma cracolândia aquela área de Boa Viagem. E não é coincidência que isso aumentou os índices de insegurança e de violência. Nós estamos tendo muito mais roubo, estamos tendo muito mais furto. Isso são números que, inclusive, foram fornecidos pela Delegacia de Boa Viagem, né? Então, são números oficiais. E vocês têm acompanhado isso tudo, né? O que é que vocês têm dessa situação aí? O que é que vocês podem falar sobre isso? Deixa eu aproximar mais do microfone do Zé Carlos. Fica à vontade, viu, Zé? Fique à vontade. Aqui você está em casa, a gente vai bater um papo. Fique tranquilo. Então, Eduardo, a gente iniciou essa página no início para mostrar, né, aos turistas, aos moradores, o que que tinha ali para ele usufruir de melhor no bairro de Boa Viagem. Mas com o tempo a gente foi recebendo essa demanda dos nossos seguidores. Hoje a gente tem um total de 69.500 seguidores seguindo o Boa Viagem em Foco ali. E a gente recebeu essa demanda social, devido aos problemas que o bairro vem apresentando, né? É muito claro para quem sempre morou ali em Boa Viagem que hoje a situação está muito grave, Caótica, eu né? diria. Está caótica. Quem mora ali na Fernando Simões Barbosa, onde se forma a Cracolândia, eles atuam muito ali naquela área, né? Com drogas, utilizando, comprando, ameaçando moradores, assaltando farmácias. Então é isso que aquela população ali vive, né? Inclusive, a gente teve até um caso mais grave, que foi o assassinato daquele Do turista lá, né? turista carioca, exatamente. E ele é carioca, né? Ele passou no Salvador primeiro, né, Zé Carlos? E depois veio pra cá. Eu vim morar em Boa Viagem há pouco tempo, tô morando em Setúbal ali, eu morava em Aldeia, casei e fui morar em Boa Viagem, eu acho que há 2 anos. Eu acho que é isso. E assim, eu confesso que eu percebi em 2, 3 anos essa mudança que houve, o aumento, assim, exponencial do número de moradores de rua lá. O que é que os moradores têm relatado para vocês? Eu vejo lá no Boa Viagem Foco muitas fotos, inclusive foto de criança na rua, que eu não sei por que é que o Conselho Tutelar não bate ali para resolver. A gente vê foto de gente se drogando, enfim. O que é que chega mais para vocês na página? O relato dos moradores de Boa Viagem é exatamente os delitos que esses moradores de rua barra usuários de drogas, né? Porque o que que acontece? A gente sabe que existem os moradores de rua, né? Que precisam do apoio ali da prefeitura, que estão ali naquela condição, né? Enfim, e que não tem ligação com as drogas, mas existem aqueles que têm a ligação com a droga. E são esses que estão causando o terror no bairro de Boa Viagem. Sim. Então, eles estão arrombando estabelecimentos comerciais. Então, a gente tem muita reclamação, muito vídeo de empresários reclamando desses arrombamentos. A gente tem os próprios moradores sendo ameaçados ao entrar e sair das suas residências. É outra coisa que eles repetem muito para a gente também. A gente tem ali o tráfico de drogas rolando na frente de todo mundo, a alguns metros da delegacia de Boa Viagem, né? E ninguém faz nada. E aí a gente tem briga entre eles, a gente tem. É fácil de ver eles com armas brancas, né? Facas, né? Isso. É fácil de ver em vídeos que a gente tem, que a gente já publicou, inclusive. Eles brigam entre eles, eles ameaçam as pessoas que estão ali circulando naquela região. Então, essas são as principais informações que chegam para a gente. E são diárias, né? Todo dia chega, né, Zé? Todo dia tem.
A mesma coisa, todo dia tem notícia de roubo, notícia de furto. Exatamente. Então, aumentou exponencialmente a Esses insegurança no nosso bairro. Tá? Não. E isso a gente atribui à criação do Centro Pop, que Eu ia foi chegar feito, nesse ponto. que foi feito aí meio que a revelia da Uhum. população. Por quê? Por quê, Zé? Aí, Houve consulta dos moradores? Existiram diversas reuniões antes Antes da de... implantação Tá. desse centro, inclusive algumas presididas até pelo vereador Paulo Muniz, que convocou, como tem convocado em audiências públicas aí, quando a gente solicita essa conversa com a prefeitura. Então, os moradores já sabiam que isso iria acontecer, né? E aí foi feita várias reuniões, Eduardo. Eles não aceitavam que o centro fosse mudado o local. Eles não aceitaram que a opinião dos moradores fosse contrária ao que eles queriam. Exatamente. exatamente. Quem foi que organizou essas reuniões? Olha, a gente tem a Sandra, que é uma moradora lá da rua Sargento Valdir Não, eu digo Correia, da que é muita... prefeitura. Quem é que queria implementar lá o Centro Pop e implementou, mesmo passando por cima da opinião de vocês? Olha, eu não tenho essa informação de quem foi, mas assim, eu sei Foi que a prefeitura. Sim, foi o prefeito do Recife, disse que seria lá de qualquer jeito. A gente tentou conversas com a secretária Ana Rita Suassuna, né? Que também corrobora com a linha do prefeito, obviamente, e não aceitou ali os questionamentos, o que era dito por aqueles moradores, né? Que vivem ali na rua. Mas foram feitas diversas reuniões, inclusive o próprio vereador Paulo Muniz, ele levou lá uma proposta de ser modificado o local, porque o grande lance, Eduardo, é não colocar em uma rua residencial. A gente não queria que ele não existisse, que o Centro Pop não existisse. Isso é importante, porque Tá? usam isso, dizem que os Exatamente. moradores de Boa Viagem não queriam o Centro Pop lá no bairro. Não é isso, então. Não é isso. Nada a ver. A gente só queria a modificação do local exatamente por esses delitos que a gente já vê ocorrendo ali na região. E quando se coloca aquilo ali numa área residencial, é óbvio que eles vão se deslocar para mais próximo de onde eles têm assistência. E aí começou nessa mesma rua que eu estou dizendo para vocês, Sargento Valdir Correia, que é onde está instalado o Centro Pop, arrombamento de casas. A gente tem um vídeo dele entrando, dos moradores de rua entrando na casa e roubando, né, itens dos moradores. A gente tem vídeos de ameaça, a gente tem vídeos de briga entre eles ali na frente. Então, assim, a prefeitura não fez um contato com a SDS para que seja viabilizada viaturas ali, sabe? Ou qualquer. Não deu a segurança, ela não deu. montou a estrutura Exatamente. para a população de rua que iria chegar ali. População de rua essa que todo mundo sabe que muitos têm envolvimento com droga, envolvimento com delitos. Somente pegou uma casa lá, colocou uma certa estrutura e se virem à própria sorte. Resumindo, foi isso. Perfeito. Exatamente isso. Então, o que os moradores de Boa Viagem reivindicam é a responsabilidade por essas consequências da implantação do Centro Pop lá. Então, a chegada do Centro Pop, perfeito, aumento de já violência. Tem pesquisa já aí. Já exatamente. Tá oficial isso. E aí, qual é o planejamento para coibir esse aumento? A prefeitura tem? Não. Essa causa, ela é meio complicada de você trabalhar ela. Por quê? Porque ela já conta, inclusive, com moradores do próprio bairro de Boa Viagem. É a causa meio ingrata, né? Porque as pessoas dizem, pô, todo mundo está querendo ajudar as pessoas em situação de rua. Sim. Né? Mas ninguém vê que ao ajudar essas pessoas com as consequências disso, as pessoas estão indo para lá, se alimentam, trocam de roupa, se banham, tiram documentos e vão para a rua de novo. Furtam, consomem droga, traficam. E aí, essa consequência impedem os moradores, muitas vezes, a liberdade de ir e vir na sua própria rua ali. Falta fornecer uma espécie de educação
educação para eles. Né? Exatamente, não tem limites. Parece que só se viu o direito da pessoa em situação de rua. E o direito dos moradores foi negligenciado. É o que eu chamo da pauta mimimi. Porque assim, o que eu vi desse caso, o que eu tenho visto no caso de Boa Viagem, e quer queira, quer não, é diferente do caso da Rua do Imperador, que eu também vou abordar depois isso, mas a Rua do Imperador também virou uma Cracolândia e também tem um centro pop lá. É mais um indício de que realmente a implantação dos centros pop traz é um imã para que essa população vá para o entorno dele e que tem que se ter uma estrutura para garantir a segurança do comércio, a segurança dos moradores de lá. Eu sinceramente, assim, é um caso. Quando eu comecei a rodar por Boa Viagem, eu tenho uma opinião muito bem formada sobre o que acontece ali, como podia ser ajudado. Porque, assim, hoje está tudo polarizado e a gente sabe disso. E aí, não, isso é uma pauta de direita, porque quem mora em Boa Viagem é rico e os ricos não estão querendo os pobres por lá. Nada a ver com isso. Nada a ver. E a gente escuta isso a todo Eu instante. sei. Porque essa história de polarizar, é como assim, até porque no Brasil, a pessoa que lutou e conseguiu ter alguma coisa na vida é considerada um demônio, né? A pessoa não pode ter bens pessoais. Mas vamos esquecer isso. Se você pensar nas pessoas, essa deveria ser uma pauta, e eu queria ter ido para aquela audiência pública para falar isso. Essa é uma pauta que atende os dois lados da polarização. Porque esqueçam qualquer outra coisa, pensem em pessoas. De um lado, você tem pessoas em uma situação desumana, vítimas do tráfico, mas que não tem na cidade do Recife um centro de tratamento para adictos ou viciados. Um só não existe na cidade do Recife. Gratuito e com internação compulsória se for necessário. Então, de um lado, você tem esse cara, ou essa mulher, que leva a uma outra situação de desumanidade, que leva a família junto para a rua. Eles têm casa, mas vão para a rua porque é mais fácil de pegar a esmola, de pegar a ajuda e comprar a droga. Só que lá a gente vê crianças de 2, 3 anos no meio da rua. Então vamos pensar em pessoas. Essa seria, entre aspas, uma pauta que agrada à esquerda. É o morador de rua, é o sofredor, é a vítima do sistema, blá, 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 blá. Tá bom. E tem a pauta, se você quiser polarizar da direita, que é o morador que está no seu prédio, que é o comerciante que está lá, e que, pô, quer ter segurança. Ele paga o imposto dele alto para ter pelo menos a rua sem lixo. Não ter uma pessoa defecando lá no meio da rua, fazendo sexo no meio da rua, consumindo e vendendo droga no meio da rua. Então, assim, eu encaro esse problema como um problema de pessoas. E que não era para ter esse tipo de, porque quem mora em Boa Viagem não sei o quê. Aí não quer os pobres lá. Tem nada a ver com isso. Inclusive, a gente é um bairro que tem várias comunidades, né? E muitos deles me seguem e muitos deles pedem ajuda para Boa Viagem em Foco, que as pessoas não veem. Mas a gente está em contato com esse pessoal da comunidade também. E eles trazem muitos relatos para a gente de várias coisas que vêm acontecendo no bairro. E a gente está ali para auxiliar todo mundo. Ô Zé, qual é a tua opinião sobre isso que eu falei assim? Vocês têm muito essa história de receber esse meio que preconceito, que é tipo assim, quem mora em Boa Viagem é um branco, rico e que não gosta de pobre perto dele. Exatamente. Isso aí acontece muito. Mas se você vê Boa Viagem, tem vários, por exemplo, centros espíritas que fornecem ajuda para as pessoas em situação de rua, para as pessoas mais necessitadas das comunidades. Igrejas, né? As igrejas evangélicas, católicas. Então, tem essa... O brasileiro, ele tem dentro de si essa questão da solidariedade, de ajudar o próximo. Então, ninguém é contra ajudar o próximo. O que nós somos contra é as consequências de uma ajuda mal planejada, ao nosso ver. Perfeito. Entendeu? E que a gente é que está pagando o pato por isso. Você dá muito direito e não cobra nada, não impõe limites. E a pessoa fica muito à vontade para fazer o que bem quer. Vocês começaram a entrar nessa luta, digamos assim, porque estão recebendo a demanda. Porque eu sempre digo isso, eu sou jornalista há 24 anos, mas hoje
os jornalistas, hoje os repórteres, são as páginas de bairro. Isso é uma coisa que eu cantava isso há 20 anos atrás. Eu dizia, rapaz, o jornalismo vai começar a ser mais micro. Vai começar a ser mais local. Quanto mais local, mais jornalismo é feito. E é o que está acontecendo hoje. Eu devia ter patenteado essa ideia, que eu estava ganhando dinheiro, mas tudo bem. E vocês fazem esse trabalho lá de reportar o que acontece no bairro. E aí, vamos lá. Quando foi que surgiu essa luta de vocês para tentar fazer com que a prefeitura tome um rumo nessa história? Vocês começaram a procurar a prefeitura, a procurar vereadores do bairro? Como é que surgiu essa luta aí? Exatamente, a gente foi atrás das autoridades ali, né, dos vereadores primeiramente, a gente pesquisou alguns ali que atuavam na área de Boa Viagem e fomos pedir auxílio a eles, né, começou assim, a gente não tem vínculo nenhum, eu sempre falo isso, tá, com político algum, nenhum, a página não tem vínculo nenhum, mas a gente é bem correto, e o único que se dispôs a ajudar se chama Paulo Muniz. Que é um vereador de mandato Que hoje era do um Recife. vereador Tá. de mandato do Recife. É Então, ainda. é ainda, Tá. é ainda. Ele abraçou a causa e aí sempre esteve em contato comigo, marcando as audiências e convocando a Prefeitura do Recife. Então, a gente já conseguiu algumas audiências públicas, mas o que mais nos assusta é que a Prefeitura ela não traz solução. E nenhuma delas que a gente realizou até hoje, a Prefeitura deu solução para o que vem acontecendo. A prefeitura diz o quê? Ela só diz, por exemplo, uma das reivindicações, ela disse, eu não posso tirar um morador da rua, Como assim? compulsoriamente. Pode. Na verdade, deve. Segundo ela, a representante da assistência social, na última audiência pública, disse que não poderia tirar ninguém da rua. Sinto informá-la, senhora representante, que a senhora não está tendo conhecimento da lei. Inclusive, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é obrigação do poder público ter o poder pátrio sobre crianças menores de idade em situação de risco ou de comprometimento da sua saúde, etc. Então, isso é legal. Na verdade, é dever da prefeitura fazer isso. Então, a senhora está muito mal informada. Com relação aos adultos, você pode até questionar, mas a partir do momento que você tem crimes acontecendo, sim, você tem que dispor a segurança para o local e retirar, sim, o criminoso da rua, que também é um dever constituído no poder do município. Então tá tudo errado aí. Tá previsto na Constituição Federal. Não, As duas coisas. Tá tudo errado, tá tudo errado. Isso é a famosa desculpa de amarelo que é comer barro, né? Então, foram quantas audiências públicas até agora? Vocês lembram? 3, assim, de pelo cabeça? menos. E já tem outra marcada, que, Uhum. se eu não me engano, é agora em maio, mas eu não vou dizer a data agora para não errar. Mas essa de maio vai tratar especificamente do Centro Pop. Tá. Exatamente. É mais uma dele, porque já foram feitas várias. É mais uma. E assim, então quer dizer que a prefeitura nessa última agora falou essa história, falou mais o que a prefeitura? Com a sua representante, na verdade, né? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Não, fica à vontade de dizer qualquer coisa assim que você lembra que foi falado com relação Eles a... abordaram a questão da cozinha comunitária, que levariam uma cozinha comunitária para o bairro, Isso. e falou da questão da criação de um abrigo noturno também. Por isso que eles levaram como resposta para a gente nessa audiência. Aí eu queria, aqui, Eduardo, só ler para você, e às vezes muitas pessoas não sabem, quais são as ações desenvolvidas ou que devem ser desenvolvidas pelo Centro Pop, que é um centro de acolhimento a pessoa em situação de rua. Certo. Acesso à alimentação, espaço para higienização pessoal, fortalecimento da autonomia, protagonismo e participação social, guarda-pertences, lavanderia, regularização de documentos, como eu tinha te dito. Mas tem um aqui que me chama a atenção, porque esse aqui não está sendo levado a sério. Encaminhamento para outras políticas públicas quando for o caso. Qual é o caso dos usuários de drogas? Saúde pública Saúde pública. e segurança. Que política nós estamos tendo para essas pessoas? Zero. É zero. Perfeito. Então, é simplesmente ir lá, se alimentar, tomar o seu banho e voltar para a rua para usar sua droga e na abstinência,
né, cometer os delitos, porque muitos deles cometem na No abstinência. Código Penal, isso podia inclusive ser colocado como cúmplice de crime. Na verdade, você está subsidiando com alimentação, banho e etc. Você está dando uma estrutura para essas pessoas voltarem para a rua, para estarem colocando crianças em risco, praticando irregularidades, praticando crimes. Isso no Código Penal, qualquer advogado criminalista que estiver me assistindo agora pode atestar isso. Isso é colocado, pode ser colocado como coparticipação em crime. Você está ajudando um criminoso a praticar um crime. Quer dizer, Isso é de estrutura. não, é aquele negócio, bicho, eu vou assaltar um banco. Beleza, fica lá em casa, pô, tu janta lá, toma um banho, enquanto tu vai cavando o túnel pra assaltar o banco. Quando pegar assaltante de banco, vão me prender também. Por quê? Porque eu dei toda a estrutura para ele fazer isso. Eu sou tão Exatamente. criminoso quanto ele. Enfim, tá tão claro que vocês estão me passando aqui. Uma coisa interessante, Eduardo, é que uma secretaria da prefeitura aí de controle urbano, Sim. quando solicitada, ela tem ido retirar as construções que o Da pessoal Visconde faz. de Jequitinhonha ali, né? Exatamente. Fernando Simões. Fernando Simões Fernando também. Simões. Tá. Então, o que que acontece? O carro da prefeitura passa, retira o material lá, as lonas, a estrutura, eles têm uma estrutura, sofás, aqueles colchões. Meia ou uma hora depois que esse material é recolhido, aparecem bons samaritanos fornecendo material para essas pessoas permanecerem no local, Bons samaritanos. né? Bons samaritanos. Tô entendendo. Então, a pergunta que não quer calar: quem são essas pessoas? Qual o interesse delas em mantê-las, esse pessoal na rua ali com essa estrutura? Quem deveria investigar e descobrir, né? Zé Carlos, eu preciso te dizer que já existe uma investigação disso. Eu vou dizer infelizmente, porque realmente é uma pena terem tirado o doutor Alessandro Orico de Boa Viagem. Retiraram ele? O doutor Alessandro Orico foi o melhor delegado que Boa Viagem teve, junto com o Joel Venâncio. Foram dois delegados muito bons lá. Só que o Alessandro Orico, ele é um cara que eu sabia que isso ia acontecer. Porque quando um delegado aqui, ele vai além do que é a sua função, em vez dele ser reconhecido e ser valorizado, ele é afastado. O doutor Alessandro Orico, ele fez um dossiê completo do que estava acontecendo em Boa Viagem com relação a esses moradores de rua. Inclusive, identificando e qualificando essas pessoas que estão ainda na rua de Boa Viagem, inclusive as que tinham passagem já pela polícia. Tem morador de rua que está lá na rua agora que ele já prendeu 14 vezes por pequenos furtos. Só que aí tem o Código Penal, tem a lei que o cara vai embora andando da delegacia às vezes. Então, só que veja, ele fez um dossiê justamente não só colocando o problema, mas sugerindo ações para mitigar o problema. Eu vou tentar trazer o doutor Alessandro Orico aqui uma vez e vou chamar vocês aí de volta para a gente discutir isso. Porque é importante que a sociedade saiba que nós temos excelentes profissionais. Esse era um delegado que estava aprendendo direto em Boa Viagem. Só que olha o que acontece. E esse caso que você está falando, eu vou te dar duas opções para quem são essas pessoas. Podem ser pessoas que têm interesse político em mantê-los lá, para usar isso durante a eleição, tanto de um lado como de outro. Porque pense comigo, por que tira documento nesses centros pobres? Uma pergunta besta que eu vou fazer. Entre esses documentos, tem o título de eleitor? Será que tem? Eu não vou ser Acesso ao sincera, eu não título do saberia te eleitor é a responder. partir. Você não pode tirar somente o título do Não. eleitor. Você tem que ter, A antes de chegar no identidade. título do Então, eleitor, você tem que ter a identidade, a entendeu? certidão de E nascimento. não Veja. que já saem de lá desse centro pop, né? Isso. Aí que tá. Será? Veja, eu tô dando. Ontem eu escutei uma expressão aqui muito boa.
Tem gestões que quebram as suas duas pernas e depois lhe dão uma muleta. Olha como eu sou bonzinho. E aí, quando a pessoa não consegue entender as coisas, faz, que bom que você me salvou. Não, você não me salvou com a muleta, você quebrou a minha perna. Então, veja, será que não é de interesse manter esse povo na rua para dizer, olha, eu estou te dando aqui um centro pop. Olha como eu sou bonzinho, tirei teu documento, vote em mim. Sabe por quê? Tem uma pergunta aqui do Gustavo que eu achei genial. Por que não constrói um centro pop em Apipucos? Aquela área ali, perto daquele viaduto da BR ali, tem uma área boa ali para construir. De dois irmãos. Perto da casa do ex-governador Eduardo Campos. Sim. Ali tem um monte de terreno bom para construir um centro pop. Por que não constrói ali? Por que será? Eu estou questionando isso sendo mais direto. Acho que vocês estão com frio, né? Porque o ar-condicionado está indo aí Eu direto. tava me tremendo. É, dá uma diminuída aí nesse bicho, aumenta a temperatura aí, meu amigo Túlio. Então, foi uma pergunta feita aqui pelo Gustavo Henrique. Obrigado, viu, Gustavo? Que ele está certíssimo. Você tem, então, centros que você dá documentos, esses documentos, o que é que impede? Ó, toma aí um título de eleitor, vota em mim. E Eduardo e meus amigos da gente convidados, esse problema Gostei do amigos da gente convidado. esse problema a gente está discutindo em Boa Viagem. Mas se a gente refletir, é o mesmo problema, o mesmo retrato no centro do Recife, ali na Avenida Agamenon Magalhães, para com quem vai, está entrando ou saindo de Olinda, Tem ali também perto da ali. P15, praticamente é o mesmo cenário, se não for pior. E tem um centro pop ali? Que eu saiba, não tem não. Vamos pesquisar. E ainda por cima, no meu bairro... Marília já vai pesquisar aí, ó. Não, porque teve uma seguidora ontem que na É. publicação que eu fiz sobre o Centro Pop, ela falou assim: vocês deveriam ajudar a gente aqui da Zona Norte também. Eu não sei o local exato, mas existe um centro pop na Zona Norte do tem. Recife. Pessoal não Agora, é isso que eu ia pesquisar aqui, onde é que ele fica. E deixando claro E que tem assim. uma torre também. Tá Tem na surgindo, torre. Tá surgindo. Não, um centro pop não, mas tem um foco também na torre. Está surgindo numa área que você consegue perceber que é uma área residencial considerável, por sinal. E muito movimentada. Eu não vejo problema em ter um centro, de ter uma casa para dar apoio a morador de rua. Eu não vejo problema. Eu acho que não deveria ter morador de rua. Então, por exemplo, ó, vou aqui construir uma estrutura, vou construir um abrigo, na verdade, para que quem está na rua não fique na rua. Agora é o seguinte, tem que ficar aqui. E aí você vai para esse abrigo e beleza. Vamos pegar esse pessoal e vamos dar emprego a esse pessoal. De que forma? Toda a rua precisa capinar, precisa limpar. Lá em Boa Viagem, a margem do canal de Jequitinhonha, beleza. Bota um centro pop ali, mas a pessoa não pode dormir na rua. Ela tem que passar o dia trabalhando para poder suprir o dinheiro que está sendo gasto do poder público, que é o nosso dinheiro de imposto, para devolver como um bem para a sociedade. E de repente essas pessoas serem remuneradas. Veja, eu não estou falando nada de outro mundo. Eu estou falando de uma coisa simples. Beleza, eu chego lá, tem um cara lá na rua, tá com a mulher dele, tá lá com uma filha. Bicho, tu quer um emprego? Não quero, não. Tá bom, então tu vai sair da rua. Mas não pode, porque direitos humanos. Não, eu tô preservando o direito humano de quem está aqui, pagando imposto, quer andar na rua sem ser assaltado, não quer pisar em fezes na rua, e etc, etc, etc. Só que assim, existe a coisa da muleta. Não, aqui eu tô dando alimentação para as pessoas pobres de rua, mas eu tô mantendo eles na rua com as pernas quebradas, envolvidos no tráfico, praticando crimes. Será que não é para depois usar isso como voto? E ainda por cima, Eduardo, se a gente parar para pensar, eu parei agora para pensar, e o que a prefeitura comete, né, permitir que essas pessoas vivam na rua, morem na rua, mesmo com essa assistência do Centro Pop, é também um crime de direitos humanos contra elas mesmas, porque morar na rua é digno? É uma estrutura digna? Não, pra claro pessoa que morar? não. Eu estou dizendo, a maneira da gestão é quebrar as pernas e entregar a muleta. E aí se torna um salvador por entregar a muleta. Me digam uma coisa, vocês dois. Vocês estão enxergando um jeito de resolver isso? Vocês acham, vocês levam fé que isso pode se resolver um dia? Ou só piorar? Do jeito que a gestão conversa e dialoga, ou melhor, não conversa e não dialoga
com a população ali residente, eu acho que vai piorar. Sendo bem sincera contigo. Você tem esse mesmo sentimento, Zé? Com certeza. A gente não vê uma sensibilidade, né, da prefeitura em procurar soluções viáveis aí para esse problema. Infelizmente, é triste, mas eu E aí veja, eu vou falar uma coisa aqui, espero que não me interpretem mal, mas se me interpretarem mal também, não posso fazer muita coisa. Eu, por exemplo, sou totalmente contra protestos que bloqueiam ruas. O pessoal vai tocar fogo em pneu e tal. Eu acho que ali você está tirando o direito de ir e vir do outro, tá? Mas parece que essa gestão, ela só entende dessa forma, né? Vocês já pensaram em organizar algum tipo de ação? Não estou falando de fechar a rua, não, pelo amor de Deus, mas os moradores se juntarem, fazerem um ato de assim, ir na prefeitura, fazer uma coisa que chame mídia, que chame imprensa. Vocês já pensaram em chegar a esse ponto? Eduardo, vou ser bem sincera, eu não corroboro com esse tipo de ação. Inclusive, a página critica muito esse tipo de ação que acaba inibindo o direito de ir e vir, né, do outro Sim. e ocasionando algo que não é legal ali para quem não tem nada a ver com aquele problema. Porém, a gente já recebeu diversas solicitações. A gente pensa sim em auxiliar a população nesse sentido, mas em algo que não vá afetar outras pessoas, né? De repente, uma ida à prefeitura para tentar um diálogo lá Sim. com o prefeito, nesse sentido, sim, tá? A gente pensa e às vezes a gente é bem cobrado. Mas aí também a gente sente um pouquinho de dificuldade em relação à população que às vezes pede demais, mas na hora, De né, fazer. que a gente precisa lá da presença física, né? Aí não está lá conosco. Aí a gente também tem essa Eu dificuldade. vou fazer uma provocação aqui, de verdade. Tem muito empresário que mora em Boa Viagem. Muitos. E de empresas grandes e que, se você pegar, por exemplo, o IPTU dessas empresas, eles pagam muito imposto para a prefeitura. Eu sinto uma falta de mobilização muito grande dos empresários daqui. Eu não estou falando só do caso de Boa Viagem, tá? Estou falando do caso geral. Porque eu acho que tem um peso muito grande. Você pega aí empresários que são grandes, de chegarem para uma prefeitura e dizer, ó, tem que resolver esse negócio aqui, porque senão não vai dar não. E a imprensa teria esse papel também, mas infelizmente, e aqui eu vou falar aqui uma verdade, a imprensa de Pernambuco hoje, toda ela é patrocinada pela Prefeitura do Recife. E é um patrocínio que não é um patrocínio ético. Não é um patrocínio do tipo assim, beleza, eu vou te patrocinar aqui porque eu preciso fazer uma campanha, por exemplo, contra a dengue. Ok, você tem que usar o meio de comunicação para difundir a informação. Isso é uma coisa. Outra coisa é assim, ó, eu vou te dar aqui um patrocínio, agora não fala mal de mim, não. Quando eu for fazer lá uma visita para Lula, vai lá cobrir para eu dar entrevista. Então é como se fosse uma compra de opinião. E essa é a realidade de todos os meios de comunicação do estado de Pernambuco. Eu estou afirmando isso para vocês. Eu estou afirmando isso por uma pessoa que vive isso até hoje. Por isso eu criei esse espaço. Eu criei esse espaço porque eu quero mostrar a diferença, eu quero tentar mostrar a diferença para o povo pernambucano do que é realmente você não ter sua opinião comprada. E eu não estou falando dos meus colegas jornalistas, estou deixando claro. Meus colegas são funcionários da empresa. Eles cumprem ordem. Eles não têm culpa disso. Mas a ordem vem. A ordem vem, ó, porra, não mete pau não. Ó, fala bem aqui de João Campos, fala bem aqui de Raquel, fala bem de não sei o quê. A ordem vem. E coitados, meus colegas têm que cumprir a ordem porque eles têm família para criar. Só que assim, eu acho ao mesmo tempo que você tem que dar um salto de coragem se você realmente acredita que você pode fazer diferença. E eu tô dando um salto aqui, não é só de coragem não, é de fé pura, porque eu tô apostando tudo e confiando em Deus que Deus vai me abençoar nisso. Mas, bom, fiz um desabafo aqui, porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto do justo, sabe? Eu sempre defendi o justo. Meu amigo Thales aqui trabalhou comigo um tempo numa TV e ele sabe do meu proceder. E assim, eu não tava aguentando mais, assim, não tô mais aguentando essa história, sabe? E a gente tá deixando de ser jornalista para ser assessor de imprensa de poder público. Em uma situação como essa, por exemplo, se a imprensa bate
toda semana, no caso desse, a pressão uma hora aumenta. E o poder público se vê obrigado a resolver. Eu falei em vocês pensarem em uma ação, eu sei que é difícil mobilizar, não estou falando em fechar a rua, Aham. mas uma ação simbólica que pudesse convocar a imprensa, talvez fosse bom pensar nisso, sabe? Porque assim, eu vejo ali dois crimes humanos. O crime humano contra quem está na rua e o crime humano contra quem mora no bairro. É muito difícil. Eu já vi imagens ali em Boa Viagem que são de cortar o coração. Eu vi criança, acho que são duas meninas que elas estão ainda lá, naquele cruzamento com o posto BR, na Barão de Souza Leão com a Visconde de Jequitinhonha. Acho que ali já começa a Visconde de Jequitinhonha, né? Salve engano. Uhum. E tem uma família lá que tem duas crianças, eu falei isso até ontem aqui, uma de 5 anos, uma de 3, eu acho. Dormindo no chão. E os pais estão nitidamente envolvidos com crack. Então, aquilo pra mim é um crime humano. Ao mesmo tempo, eu já vi cena. Você sabe que tem muitos senhores de idade e senhoras de idade em Boa Viagem. Uhum. De uma senhorinha tentando passar pela calçada e o pessoal esparramado no chão. E consumindo droga na frente dela e não sei o quê. Assim, tá tudo errado. E o poder público não se manifesta. Vou perguntar de novo, vocês pensam assim, de alguma forma, pô, a gente pode tentar fazer uma ação para chamar a atenção? A gente pensa assim, mas aí a gente, é o que eu te falei, a gente precisa que as pessoas Engajem, né? engajem, entendeu? Não é fácil você reunir um grupo de pessoas tão grande, significativo. Se a gente conseguisse, Eduardo, reunir o tanto de pessoa que reclama com a gente, você pode ter certeza que a gente ia conseguir ser visto aí dessa forma que você tá Tô falando. entendendo. Mas a grande questão é essa que eu te falei. As pessoas reclamam, reclamam. Mas na hora que é para se fazer presente, a gente tem essa dificuldade. Na última audiência pública, foi ventilado aí a possibilidade de, através dos impostos, né, Sim. a gente pressionar a prefeitura de uma certa forma. Só que a gente carece de orientação, né, profissional nesse sentido para viabilizar essa possibilidade aí. De você, de repente, começar a pagar os impostos em juízo, né, que se diz. E aí? O que é que vocês acham dessa história? Já Se- conversou com algum advogado? Por enquanto não, mas seria um caminho, né? Um caminho que eu acho que Eu achei pegando no bolso, fantástica essa ideia. A gente né? foi até uma moradora, né, de Boa Isso. Viagem que foi lá, falou, teve um espaço para os moradores falarem e ela deixou claro isso aí, que poderia ser feito. Eu não sei se ela trabalha com a área jurídica, eu não sei, eu não Não. tenho conhecimento Vamos quanto a trazer isso, lá né? para cá? Eu tenho um podcast também. Esse aqui é um programa que vai das 11 às 13, às 12h40, né, Álvaro? É, mas eu tenho um podcast também que vai ao ar toda semana e seria interessantíssimo tratar desse assunto. Eu acho que essa ideia que você trouxe agora, Zé Carlos, talvez fosse a melhor maneira da população de uma cidade, de um estado, de um país, de reivindicar o seu direito. Ok, é para eu pagar imposto, eu pago, mas eu pago em juízo. Para que esse imposto seja direcionado para o fim que ele deve ir. Não sei como é que funcionaria isso, mas seria fantástico. Exatamente. A gente precisaria desse auxílio aí, né, dessa questão jurídica para a gente saber se pode ou não ser feito isso. A gente realmente não procurou. Eu acho fantástico. Vamos procurar um advogado para falar sobre isso. Sim. Advogados que estejam nos assistindo, eu acho que seria uma excelente opção, porque hoje o nosso imposto vai para onde? Vai para a Câmara de Vereadores, para o luxo de vereadores, e a gente sabe que tem. O nosso dinheiro está indo para 90 milhões em propaganda da prefeitura, para pintar cabelo de branco e dizer que nevou e etc. O nosso imposto que a gente paga está indo para viagem, mas o nosso imposto não está indo para limpeza urbana, o nosso imposto não está indo para guarda municipal, para nossa segurança, não está indo para nossa educação. Você tem ideia? Não está indo para uma criança de 3, 5 anos que está dormindo no chão da rua. Eu acho isso assim absurdo, sabe? E realmente eu acho que está na hora de mobilizar. Vocês fazem postagem todos os dias ou não? Depende da demanda.
A gente procura sempre, a gente recebe as demandas e a gente procura sempre investigar aquela demanda para também saber, né, sobre o que estamos falando. E eu acho que esse foi o grande diferencial da nossa página. As pessoas foram vendo que realmente o que a gente estava noticiando era verídico, né? Tinha uma Tinha uma apuração. apuração, e aí acarretou no sucesso da página hoje. Mas nem sempre a gente faz, Eduardo. Tem momentos em que não chega a demanda. A gente também tem outras atividades, né? A gente não vive do Instagram. Nós somos apenas moradores que se revoltaram com o cenário que estavam vivendo. E aí decidimos dar voz aos demais moradores do bairro também. Você abriu a deixa, eu vou perguntar, qual é a tua função? Tu Eu trabalha sou com... funcionária pública federal. Mas em que área? Pode, Na área pode de segurança, falar? na área de segurança. Na área de Na área de segurança. Então você segurança. entende bem disso. Entendo. Meu amigo Zé Carlos, quer falar? Pode falar? Não? Tranquilo, eu sou veterano do EB. Veterano do Exército Brasileiro. Exatamente. Entende de regra, entende de conduta, entende de disciplina. Não é isso? Com certeza. Meu avô foi do Exército, eu tenho uma parte da minha família inteira que é do Exército. Eu aprendi a ter disciplina, a pouca que eu tenho, por causa dessa criação. Existe um preconceito grande, inclusive, com o Exército por conta disso. Eu tenho uma parte da família da minha mulher, por exemplo, que é toda da Força Aérea Brasileira. Toda. São vários primos. Outra parte é toda do Exército. Então, assim, essa disciplina... a gente, infelizmente, vive numa sociedade que adora o pão e circo. Que gosta da falta de disciplina. Né? Que faz a semana toda pensando no fim de semana, que não liga para nada. Por exemplo, eu moro ali, tô morando agora em Setúbal, que é naquele prédio onde fica atrás do prédio o espetinho do Daniel. Sei onde é. Que eu acho massa, pô, o espetinho, o pessoal vai lá se diverte. Agora, meu irmão, o pessoal vai lá se diverte. Deixa tudo sujo no chão. Tem o pessoal que não tem nada a ver com o Daniel em si, com o espetinho. Mas chega o pessoal de carro, bota som alto. O pessoal de moto vai lá e dá vontade de botar a cabeça da pessoa naquele cano de escape lá da moto. Eu digo assim, são formas de não ter regra e de não respeitar o direito do próximo. Nós não temos isso aqui. É uma sociedade que falta isso. E talvez, eu estou dando esse preâmbulo para chegar onde você falou, talvez essa estratégia de depositarmos os nossos impostos em juízo seja talvez a melhor forma de protesto contra essa desordem, que acho que a palavra é essa que a gente vive hoje. Porque o morador de rua, na rua é uma desordem. A criança na rua é uma desordem. O tráfico de drogas tudo é uma desordem. Então, essa desordem que a gente está vivendo hoje, talvez esse protesto seja uma coisa interessante. Eu gostei muito dessa ideia, viu, Zé? Eu gostei muito dessa ideia. Você conversa com o pessoal do Exército sobre o que está acontecendo, assim, Não. com seus amigos? Você não conversa com eles? Não. Tá na reserva já, tá tô- só Tá descansando. 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 Mas tem a turma, meu tio do Exército, ele tem aquela turma dele que se formou com ele, que até hoje tem o grupo do WhatsApp lá, aquela coisa toda. A gente tem, mas morador de Boa Viagem mesmo, não tem. São moradores de outros locais, então Mas você conversa com eles, assim, a gente. sobre essas coisas e tal? As questões, Qual é a opinião deles? questões que são gerais aí de insegurança, né? Isso aí é assunto comum em qualquer bairro, em qualquer cidade, mesa de espetinho em do Daniel. qualquer país, né? Em qualquer Então, mesa de espetinho do Daniel. nesse sentido, a gente sempre troca umas ideias assim, com certeza. Tá, eu vou pedir umas considerações finais a vocês aí. Eu acho que o recado está bem dado. Maria, você acha que a gente ajudaria aqui de alguma forma, enfim, trazendo aqui o vereador, trazendo essa pessoa aí que sugeriu essa história do imposto? Como é que a gente poderia ajudar vocês e ajudar esses moradores de rua? Porque é uma bandeira que eu estou levantando também há um tempo. E eu sempre defendi essa história. Tem que ter centro de tratamento de adicto, de viciado. 90% dos crimes que acontecem em Pernambuco tem a ver com o tráfico. Nós temos que ter centros gratuitos de tratamento de viciados. Mas enfim, como é que a gente pode ajudar vocês nessa luta aí? Ajudar os Você já, moradores? na verdade, você já está ajudando, dando essa visibilidade aqui pra gente. Isso já é de grande valia, né? A gente precisa dessa atenção e você tem dado. A gente pode sim marcar com o vereador, com a moradora que propôs isso aí na audiência pública, a gente consegue Vamos chegar marcar? até ela, Vamos marcar? tá? E aí a gente volta aqui para falar disso. Eu só queria deixar claro aqui para quem está assistindo que nós não somos contra
o centro de acolhimento à pessoa em situação de rua. Nós só achamos e queremos que essas pessoas recebam políticas públicas, tenham acesso a políticas públicas de ressocialização. É isso que a gente está pedindo, porque o que está acontecendo é apenas um paliativo. Eles vão lá, comem, né, fazem a sua higiene e voltam para as ruas para cometer os mesmos delitos. Então, o que a gente quer são políticas públicas efetivas que surtam efeito, né, para a gente minimizar essa situação dos moradores de Boa Viagem, tá bom? Então, isso eu queria deixar muito claro para importante deixar isso né, claro. para que ninguém fique aí dizendo, como você disse no início aqui da nossa entrevista, que só tem burguesinho em Boa Viagem. Não é o que isso, dizem, é o que né? dizem. Não é isso. A gente sofre isso na página. A gente tem vários comentários levando para esse lado. Não é isso que a gente está falando. Tá bom? A gente quer políticas públicas que deem acesso a essas pessoas a voltarem a ter uma vida digna. É isso que a gente está pedindo. Porque isso aí que estão fazendo não resolve a situação dessas pessoas. E a gente Eu também concordo totalmente com você. a gente também está zelando por elas, não só pela nossa segurança, entrar e sair das nossas casas. A gente também está pensando nessas pessoas. Elas têm que ter esse acesso, né, para que possam ser ressocializadas. Zé Carlos, Veja bem, deixar aqui para você uma sugestão. por favor. O Centro Pop, existem, se não me engano, no mínimo mais uns 5 ou 6 Centro Pops distribuídos pela cidade do Recife. Seria interessante trazer representantes aí dos locais onde esses Centro Pops estão localizados para que eles dividam conosco a experiência que eles estão tendo. De repente pode ser diferente da nossa. Vamos anotar isso, né, Não é Grilo? isso? Vamos anotar isso. De repente pode ser diferente. Trazer a prefeitura, que o representante da prefeitura responsável pelo Centro Pop, para apresentar resultados que eles estão obtendo com esses centros. Excelente sugestão. De repente, eles têm resultados lá excepcionais que a gente não está visualizando, né? A gente E só essa troca de experiência pode ajudar também a Exatamente. resolver o problema. buscar uma solução, né, viável para ambas as partes. Vamos anotar nas nossas pautas, Grilo, o seguinte. Vamos marcar aqui um programa especial sobre os centros pop. Sim. E aí a gente pode ter aqui até 6 pessoas, que a gente tem o segundo estúdio ali, com as poltronas. Então a gente conseguiria trazer o representante de prefeitura e trazer mais... São 5 centros pop, é isso? 5 a 6, né? 5 a 6. Eu não sei te falar Que eles com colocam precisão. lá, tem até um nomezinho que me Mas fugiu no momento aqui. A gente consegue. Consegue, A gente serve dado consegue fácil de trazer. conseguir. Não, e a gente consegue trazer um representante de cada bairro, digamos assim, onde estão esses centros, e vamos fazer o convite para o pessoal da prefeitura. A experiência que eu tenho tido com a prefeitura, eu preciso ser muito honesto. Eu sou muito bem tratado pela assessoria da prefeitura do Recife. E olha que eu dou pau. Mas eu acho que eles sabem que eu também elogio quando é para elogiar. Por quê? Porque eu não tenho opinião comprada nem de um lado nem de outro. Eu não sou manipulado politicamente por ninguém. Então, assim, eu acho que eles sentem isso de mim. Já conversaram comigo, inclusive, sobre isso uma vez. Dizendo assim, Eduardo, o bom de você é que você dá pau quando é para dar pau, mas você elogia quando a coisa é certa. Então, é a minha função. O jornalismo é isso. Né? O certo é esse. Esse é o básico da formação jornalística. É ética jornalística. Então, eu vou tentar fazer esse link com a prefeitura. Vamos tentar marcar isso para a semana que vem, Ingrid. Sabe Sim. por quê? Isso não é só jornalismo. Isso eu encaro como um serviço que a gente está prestando para a sociedade. Público necessário. É prestação de serviço. Por quê? Se a gente conseguir melhorar essa convivência e melhorar a situação desses moradores de rua, consequentemente a gente vai melhorar a condição dos moradores dos bairros. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Perfeito. E no caso de Boa Viagem, melhorar também para o turista, melhorar para a segurança, enfim. Exercer os devidos direitos humanos. E deveres humanos. Exato. Porque a gente fala muito em direito humano, mas temos deveres humanos também. Nós temos o dever de respeitar o próximo, temos o dever de manter a rua limpa, temos o dever de respeitar o direito de ir e vir do outro. Então, assim, muito se fala no Brasil em direito, isso eu aprendi com minha família militar, viu? Se fala muito em direito. Nós temos deveres. Nós temos deveres, então nós temos que ter os deveres também. A fronteira entre os direitos e os deveres está no respeito e educação. Muito bem, você filosofou.
Filósofo. Ele foi um filósofo agora, Grilo. Marília, muito obrigado pela confiança e pela disponibilidade de tempo. Eu sei que vocês têm hora e a gente vai encerrando aqui. Uhum. Zé Carlos, prazer te conhecer. Realmente. Vamos bater papo. Eu vou entrar Eu já entrei na página, na verdade, mas eu vou entrar mais em contato para a gente trocar uma ideia e vamos fazer sim esse especial aqui, porque eu acho que é importante para a cidade. Tá vindo eleição aí, então acho que é importante para a cidade. Muito obrigado, de verdade. Obrigado pelo papo em alto nível aí. Grilo, você filosofou no final, muito obrigado. Viu? Você tá lindo hoje. Hoje eu estou. Como é que sua mãe disse quando você nasceu? Mamãe disse que eu era um monumento histórico da beleza. Tá vendo você? Assim como Ah, até o nosso operador hoje aqui, né? Ele até estava elogiando também, o né? quê? Estava elogiando algumas pessoas da figura política, né? Com a exemplo da governadora Raquel Lira, que ele achou interessante, né? A beleza dela. Mas antes de tudo, Você acha a Raquel Lira bonita, é isso? eu acho ela bonita, elegante e, sobretudo, que faz um trabalho. Você tá apaixonado por Raquel Lira? Não, Ele gaguejou! não, Ele tá apaixonado por Raquel Lira! É sério, Grilo? lógico que não. Raquel Lira tem muita gente muito mais qualificada do que eu. pra poder Isso não quer dizer nada. Você está interessado em Raquel Lira, é isso? Você Não. tá apaixonado por ela? Tem outros interesses. Tem outros interesses. Rapaz, eu vou fazer esse encontro. Marília, obrigado. Só para descontrair no final, Zé Carlos, Obrigada, obrigado. Eduardo. Grilo, obrigado. Agora é hora de descansar, porque o fim de semana tá chegando. Descansar o quê? A gente vai até 10 da noite. Fica tranquilo. Então tá tudo certo. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até segunda-feira. Beijo.